que eu achei? Em primeiro lugar, o William Vac, ele começou muito bem. Eu achei que ele foi muito duro no começo. E eu acho que as pessoas estavam esperando um pouco mais disso, principalmente contra o Lula, né? Já visto aqui depois do Jornal Nacional, durante o Jornal Nacional, o que a gente viu foi basicamente o William Bonner e a Renata ali não passando pano, mas não sendo incisivos como o povo brasileiro quer que ele seja. E ele chegou lá e botando ali, não é assim, não é assim, não, você mentiu, aqui não é bem assim, não foi bem assim que aconteceu. Depois ele foi amolecendo, né? Depois ele fez, inclusive, perguntas que levantaram a bola pro Lula. Não, por que o Brasil tá tão desrespeitado no cenário internacional, etc. Ele levantou a bola para ele falar mal do mito, né? Mas o que eu percebi do Lula, principalmente no começo? O Lula tava muito ofegante, deu pra ver que ele não tava confortável no começo. Ele tava vermelho, né? Ele tava lá, você sabe. É engraçado que o sabe dele foi com um tab, né? Você sabe, eu vou te contar uma coisa. Você sabe. O cara tava nervosão. E aí, vamos começar. Ele começa falando de corrupção e o Lula, de novo, vem com aquela mentira de que ele foi inocentado e de que não, eu fui aqui inocentado de 20 e tantos processos, que é uma mentira, não preciso ficar repetindo isso aqui pra você. O Lula não foi inocentado porcaria nenhuma. O Lula, numa manobra do Supremo Tribunal Federal, simplesmente teve as suas condenações anuladas porque decidiram trocar todo o processo de vara e, coincidentemente, na hora que vai começar de novo, poxa, bem quando o Lula completa a idade em que os crimes dele prescrevem. Então foi isso, foi uma manobra do judiciário. E o Lula começa com aquela mentira que não, porque o judiciário e tarará, sendo que o Lula, né, ele faz parte dessa turma majoritária do STF, que inclusive salvou ele do mensalão. A verdade é essa, né? O Dias Toffoli, enfim, todos esses caras foram indicados do PT e salvaram o Lula do mensalão, beleza? Foi perguntado também desse ativismo judicial. Ele fala, porque tá acontecendo muito ativismo judicial, eu sei lidar com a polícia, não sei lidar com o judiciário, o que é uma mentira também. O ativismo judicial, como bem colocado pelo Renan, começou nos anos 90 por promotores do Ministério Público petistas que atacavam os seus adversários políticos. Foi assim que começou isso aqui no Brasil. Haja vista, tá? A própria justiça trabalhista, que foi um reflexo do que aconteceu no Ministério Público, e a perseguição a empresários de forma completamente ideológica aqui no Brasil. Eu duvido você ser um empresário e ganhar um processo trabalhista aqui no Brasil. É a exceção da exceção da exceção. Aí foi falar de clima de animosidade. Não, porque aqui nós temos um clima de animosidade no Brasil, como é que você vai lidar com isso? Ele falou, olha, a gente sempre conviveu muito bem com o Fernando Henrique, né, e depois convivemos muito bem nos governos do PT. Isso começou com o Aécio não aceitando o resultado das urnas, o que é uma mentira de novo. O PT fez oposição ferrenha a tudo isso. O PT foi oposição ao Plano Real, amigo. O PT foi oposição ao Plano Real. O PT sempre foi o pai do nós contra eles. O PT hoje está falando que apoiadores do Bolsonaro são da Ku Klux Klan. Eles não sabem nem falar o Cuscuz Klan. E o cara quer vir me falar de que não, as pessoas não sabem conviver com o diferente e ainda põe a culpa no Aécio. O Aécio não fez oposição ao PT. O Aécio foi contra o impeachment da Dilma Rousseff, a manifestação do MBL, inclusive, que quando o MBL marchou até Brasília e chegou lá, o Aécio Neves disse não tem clima para impeachment. E aí o William Vac foi muito bem nessa hora. Ele falou, olha, o Aécio Neves simplesmente ele solicitou um direito legítimo que ele tem, que é pedir recontagem de votos. Isso não é antidemocrático, nada disso. E ainda mandou assim, quem ganhou 4 eleições, quem esteve no poder durante todo esse tempo, foi o partido do senhor, né? Como é que o senhor pode dizer que agora tem uma mudança de clima político, sendo que durante todos esses anos foi o PT que esteve lá? E aí ele fica lá, não, porque tal. E aí ele mandou uma gafe, o Lula. Não, porque você vê que na Alemanha nazista aqui tem um Hitler e na Itália um Mussolino, mandou um Mussolino lá, né? Beleza, aí o William Vac foi muito bem nessa hora também, que falou, olha, do ponto de vista político, você pode até querer ter esse debate, né? Mas do ponto de vista jurídico, essa história de golpe contra Dilma, do ponto de vista jurídico, isso não se sustenta. E aí o Lula ficou com aquela cara, ficou completamente desconcertado. Ainda falando de corrupção, o Lula mandou a seguinte frase: só existe um jeito de você não ser investigado, é só não cometer ilícito. Se você parar e ver, ele falou essa frase também no Jornal Nacional, quer dizer que então que se você for investigado, você cometeu ilícito? Então você cometeu ilícito, Lula.
porque você e o seu partido foram investigados, né? E aí ele fala de algo que realmente o Bolsonaro levanta uma bola na sua gestão pro Lula, que é o sigilo de 100 anos. Porque como é que você pode falar de corrupção se o governo atual impõe sigilo de 100 anos no cartão corporativo, no não sei o quê? E é verdade, né? E é verdade. O Bolsonaro é tão ruim que ele faz parecer que o Lula tem alguma razão em discurso contra a corrupção, quando fala de coisas que nem o PT teve coragem de fazer, como sigilo, como interferência na PF. Nem o PT teve coragem de fazer o que o Bolsonaro fez. Beleza? Depois ele fala aqui, deixa eu ver o que mais. Não, porque na época do PT, né, as empresas, não sei o que lá. Lembrando que as empresas tinham um departamento exclusivo para cuidar de propina do governo. E o William Vac mandou muito bem quando ele diz o seguinte: olha, o senhor diz ali de capacidade de competição dessas empresas, mas na verdade o que houve foi beneficiamento do governo, em setores inclusive de propina. Mandou muito bem na pergunta. E aí o Lula, assim, completamente desconcertado, ele foge completamente da pergunta e fala o seguinte: não, porque hoje você tem aí a delação premiada como instrumento da pessoa ficar rica. Hã? O quê? Da onde você tirou isso? Quer dizer que o cara fica rico por fazer uma delação premiada? Da onde você tirou isso? Tem empresário devolvendo centenas de milhões de reais, cara, pros cofres públicos, devolvendo dinheiro de corrupção do teu governo. E o pior, e uma coisa que me deixa louco é, como é que nenhum jornalista perguntou pra ele dos 14 milhões de reais em palestras? Cara, isso é gritantemente errado. Como é que pode um governo que tem uma construtora que realiza obras nesse governo, essas obras são superfaturadas, não são entregues no prazo, não são entregues na qualidade contratada, tá? Os empresários são presos e este presidente, este candidato, dá 14 milhões de reais em palestras para essas empresas. Como é que ninguém pergunta isso, cara? Olha, o senhor realmente vai dizer que o senhor ganhou honestamente 14 milhões de reais em palestras para Odebrecht? Você repete isso, por favor? Explique pro povo brasileiro como é que você consegue vender 14 milhões de reais. Como é que ninguém fala isso, cara? Como é que ninguém falou disso ainda? Falou, de novo, que foi absolvido ali por 26 processos, absolvido pela ONU, uma mentira. O William Vac mandou muito bem. Depois perguntou do mensalão. O senhor aí, para justificar o mensalão, foi mudando o seu discurso, né? Falou que foi traído, depois falou que não sabia. Qual a sua versão hoje por que aconteceu? E aí ele fala o seguinte, olha... Isso aí, na verdade, é um monte de diretor da Petrobras que fica reconhecendo ali que eu cometi crime. O objetivo dessas delações é me prender. E ele não responde a pergunta, cara. Tá, qual é a versão, cara? O que aconteceu? Não, isso aí é um monte de diretor da Petrobras que simplesmente faz delação. E aí ele começa a se enrolar, porque ele começa a falar, não, porque na hora que a gente vai indicar o presidente, você não sabe quem é o cara, mas a gente pega ali só quem tem mais de 30 anos de concurso da Petrobras. Que? Não, porque na Alemanha, assim, nos Estados Unidos, mentira! Mentira! Em nenhum desses países o governo interfere politicamente e fica indicando político para cargo técnico de estatal de petróleo. Isso não existe, só existiu no Brasil por conta da corrupção do PT, cara. É isso. Depois ele fala o seguinte, corrupção só... mais uma gafe, tá? Corrupção só aparece quando se denuncia ou quando a pessoa permite que se seja descoberto. Que, cara? O que você tá falando, velho? Então a corrupção do teu governo, a corrupção inclusive da tua pessoa, apareceu por quê? Porque você se permitiu ser descoberto ou porque alguém te denunciou? As próprias frases do Lula são contraditórias, né? Que mais que teve aqui? Deixa eu ver. Aí o William Vac tenta falar, olha, teve loteamento político na Petrobras. Teve loteamento político, tá? Aí ele tenta interromper o William Vac e ele assume. Sim, houve loteamento político na diretora da Petrobras e aconteceria com qualquer país do mundo, em qualquer lugar é assim. Esses partidos vão participar, etc. Mesma ladainha de sempre, né? Que mais? De volta àquele mesmo discurso que o Renato falou agora, que é o seguinte... O Lula sempre dá a mesma desculpa. Não, o Brasil tá quebrado, a economia tá quebrada, mas dá pra mudar. Porque quando eu peguei o país em 2003, o país tinha mais de 10% de inflação. O país tava endividado, todo mundo falou que a gente não ia conseguir fazer o país sair do buraco e o país tava maravilhoso. O país que tinha uma dívida de 60% que o FMI reduziu
essa dívida e não sei o quê. O que ele não conta é, número um, a gente pegou um boom das commodities gigante. O que que é boom de commodity? O que que é uma commodity? Commodity é algo que tem um valor, entre aspas, comum para o mundo inteiro. Isso é valioso para o mundo inteiro. Então, sei lá, ouro, petróleo, soja, isso é commodity. Nós pegamos no início dos anos 2000 um crescimento principalmente exponencial da China. E a China importava tudo. Comprava aço pra caramba, comprava, soja, comprava tudo. Todo mundo estava comprando tudo do Brasil. Nós pegamos um boom de commodities absurdo. Era pro Brasil estar entre as 5, 6, 7 potências do mundo hoje. Nós tínhamos condições de fazer reformas estruturantes, não fizemos nada disso. E o que que ele faz depois, inclusive que ele pega esse boom das commodities? Ele quebra o Brasil na maior crise já vista no governo do PT, tanto que o Renato falou e é verdade. O Lula só fala de números até ali 2008, 2009. Ele para de falar de... É como se o governo do PT fosse até 2008. Ele simplesmente esquece que o governo da Dilma existiu. E nesse período o Brasil se desindustrializou e a gente pagou a nossa dívida do FMI, veja só, com dinheiro dos banqueiros do Brasil, o que é um absurdo, porque ele pegou o dinheiro mais caro do mundo, que é dos banqueiros brasileiros, e pagou um dinheiro barato, que era o dinheiro da dívida externa, só para bater no peito e falar, eu zerei a dívida externa. Fazendo o quê? Dando lucros recordes para os banqueiros, que ele se dizia contra na sua campanha. Então o Lula fez isso, ele pegou juros mais caros do Brasil e pagou juros mais baratos do FMI, dando mais lucros para os seus amiguinhos banqueiros e falando para todo mundo que o Brasil estava progredindo porque pagou a dívida internacional. E tem amigo seu esquerdista falando mal de banqueiro e apoiando o Lula. Mais uma contradição desses caras. Beleza, outra pergunta. Olha, você vai precisar ali fazer uma política fiscal, William Vac falando, né? Expansionista, como quem disse, você vai ter que cobrar mais imposto, você vai ter que pegar mais dinheiro de você aí que está assistindo, que está ferrado já nessa crise, para você garantir os auxílios que você está prometendo. Inclusive, né, nós já quebramos o teto. Como você pretende fazer isso? Aí o Lula, que não tem plano econômico nenhum, o PT não tem plano, tá? Qual é o plano econômico do PT? Não existe. Aí ele fala a coisa mais bonita que existe para ser dita, que é preciso gerar empregos. É preciso gerar empregos. E ele ainda consegue, na mesma frase onde ele diz que é preciso gerar emprego, ele diz que é preciso aumentar os direitos trabalhistas, cara. É inacreditável, assim, não existe nenhuma relação entre aumentar direito trabalhista e gerar emprego. Muito pelo contrário, você só gera emprego criando um ambiente melhor para os negócios, que é trazendo mais empresas, gerando concorrência pela mão de obra. Aí o que esse cara faz? É preciso gerar emprego, nós precisamos de mais direitos trabalhistas. Aí ele pega e faz o seguinte... joga pro imaginário popular. As pessoas não podem trabalhar sem descanso semanal. As pessoas não podem trabalhar sem férias. As pessoas precisam viver num país civilizado. Como se você fosse contra isso, você quer que as pessoas se matem de trabalhar sem férias, sem descanso semanal. Não! 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 Simplesmente os direitos trabalhistas não servem para o mundo de hoje. Não servem. Tem muitas pessoas que não trabalham no regime de segunda a sexta, de 40 horas semanais, trabalhando das 8 às 16 com uma hora de almoço. Tem gente que trabalha domingo à noite. Tem gente que a prestação de serviço do cara é de sábado de madrugada. As coisas são flexíveis. Esse modo arcaico de ver as coisas já era, acabou. Foi o que gerou crise, inclusive, pro Brasil. Que mais que ele diz aqui? Depois ele fala, não, porque não tem problema se endividar. Olha a dívida que tem os Estados Unidos, olha a dívida que tem o Japão, olha a dívida que tem eu não sei o que lá. Pera aí, meu irmão. Dívida aqui juros. Aqui juros. Porque os juros do Brasil são impagáveis. São absolutamente impagáveis, né? Fala ali de 3,5% disso. Aí o William Vac manda muito bem. Ele fala assim, porque você fala, né, do superávit da Dilma, só que você pegou um país, né, que estava ali com superávit de 3,5% e devolveu ele com uns menos 0,5%, né, negativo. E aí, isso não é verdade, isso não é verdade, que número você tá falando, isso não é verdade. E o William Vac fala, não, isso é número. Não, isso não é verdade, isso é número, Lula, isso é número. E o Lula fala, não, isso não é verdade, né? O William Vac manda muito bem quando ele fala o seguinte, o modelo de endividar para estimular crédito não funcionou. E ele fala uma frase maravilhosa que até o Renato trouxe aqui, que é o seguinte, nenhum país que não esteve em guerra perdeu tanta renda entre 2014 e 2016. E é verdade, nenhum país do mundo, a não ser os que estavam em guerra, perdeu tanta renda quanto o Brasil nos governos Dilma. E ele pega e fala um negócio, o Lula ele fala uma parada, veja isso na entrevista.
ele mesmo dá risada da própria mentira. Ele faz o seguinte: não, porque o maior processo de capitalização da história do mundo capitalista foi aqui em São Paulo, no governo do PT. Aí o William Vac ri, e o próprio Lula ri. Ele deve ter pensado, eu tô fazendo igual eu fiz no passado, de falar que tinha, sei lá, 300 trilhões de brasileiros, né, na miséria. Ele mente, e ele mesmo ri da própria mentira, cara. Assim, ele inventa. Ele inventou que o São Paulo, no governo do PT, foi o maior processo de capitalização da história do mundo capitalista. O cara tá viajando, cara. O cara tá viajando, né? Outra pergunta que o William Vac fez: o senhor não reviu nenhuma privatização do governo FHC? E essa pergunta foi muito reveladora. Porque ele traz, assim, algo que o PT e a esquerda batem muito, que é privatização. O governo Fernando Henrique é interguista, entregou o nosso capital pros americanos, não sei o que lá. E aí o que o Lula responde? O Lula simplesmente dá um giro de 180 graus e fala de outra coisa. O senhor não reviu nenhuma privatização do governo Fernando Henrique? Aí ele pega e fala o seguinte: é o seguinte, que rever privatização o quê? Eu quero é dar comida pra esse povo, porque nós temos 33 milhões de brasileiros passando fome. Ele simplesmente não responde de privatização. Por quê? Porque ele sabe que ele não pode falar que ele vai rever privatização, que ele vai estatizar alguma coisa, que ele vai perder o eleitorado médio. Ele sabe também que ele não pode assumir que ele não vai fazer isso, porque aí ele vai perder o estímulo da esquerda a votar nele. Ele fica nessa saia justa. E aí ele pega e simplesmente foge da pergunta. Últimas duas coisas que ele fala aqui: que o senhor Lula, né? O senhor irritou o agro quando falou ali que o agro não gosta só do PT e tarará, tarará. Aí o Lula pega e fala assim: eles não gostam do PT porque sabem que no PT, com o governo do PT, não vai ter desmatamento da Amazônia. Aí o William Vac manda muito bem. Peraí, o senhor então diz que o responsável pelo desmatamento da Amazônia é o agronegócio? E aí ele desconversa e pá, não, eu não posso magoar mais o agro e não sei o que, não sei o que lá. Ficou feio, cara, ficou feio essa hora. E, por fim, mais uma que ele fugiu. O William Vac vai lá e pergunta da Marina Silva, né? Pra quem não sabe, o recorde de desmatamento do Brasil, da Amazônia, foi nos anos do PT, foi em 2004 e 2005, tá? Quando a Marina Silva, inclusive, era ministra do Meio Ambiente. Ela começou a brigar ali na época com a Dilma, que era ministra da Casa Civil, e resolveu sair do governo, resolveu sair e montar o seu próprio projeto. Meu amigo, o Lula e o PT ligaram a máquina de difamação, de destruição de reputação, e destruíram a Marina. Porque a Marina é a favor dos bancos, porque a Marina quer acabar com o Bolsa Família, quer que você passe fome, porque a Marina Silva quer acabar com a aposentadoria, a Marina Silva não presta, tá. E agora a Marina Silva se ajoelhou ao Lula e declarou apoio ao Lula. E o William Vac pergunta: e a Marina Silva? O que o Lula responde? Um monte de coisa menos da Marina. Fala que tem que conversar, fala menos da Marina. Foge da pergunta de novo. Então a conclusão que a gente tem dessa entrevista é simples. O Lula basicamente fugiu de todas as perguntas num método claramente arcaico de lidar com as coisas. Ele acha que ele está lidando com 20 anos atrás, quando a gente não tinha isso daqui. Quando a gente não tinha live, quando a gente não tinha internet, quando a gente não tinha pessoas para desmentir o Lula, e quando as pessoas infelizmente não prestavam tanta atenção no que está acontecendo. Tá aí, para você ver. Você tem este recorte, você tem a própria entrevista para você assistir e tirar suas próprias conclusões. O Lula mentiu, fugiu de todas as perguntas e ficou claramente tenso quando teve que mentir, principalmente sobre corrupção. Ele coloca aí, ele teve a milagrosa, né, sabedoria de dizer quem é o culpado pela invasão russa na Ucrânia. A culpa não é do Vladimir Putin, a culpa é da União Europeia. A culpa é da União Europeia. O Lula é tipo o Homer Simpson, né? A turma é dele, dos cupinchas dele, então ele coloca em quem ele quiser. O que a União Europeia tem a ver? Aliás... Não, e aí ele não cita nada objetivo. A União Europeia tinha que ter sido mais diálogo. Faltou conversar. Mais seriedade. Inclusive, assim, vários líderes se colocaram como possíveis mediadores do conflito. Isso não tem nada a ver, isso não foi por falta de gente pedindo negociação e conversa e diálogo, e diplomacia. Né? O que aconteceu foi muito claro. Um país invadiu o outro, feriu a soberania de outro país que, pelos princípios das relações exteriores brasileiras, nós deveríamos defender a soberania ucraniana nesse caso. Outra coisa, amanhã tem evento do Beraldo no Tatuapé, no meu bairro, no bar do amigo meu. Você sabe do meu amigo? Qual amigo? Maré, do Bruno Louruço, meu amigo do motocross. Pode crer. É isso aí, um abraço, vamos questionar tudo.